Olá, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente para mais uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos una e esteja em nossos corações durante esta palestra. Hoje teremos a exposição da nossa querida Flávia, trazendo a biografia de um dos pioneiros na implantação da doutrina espírita no Brasil, Eurípides Barçanufo. Ele que dedicou boa parte da sua vida à doutrina espírita, aos ensinamentos e a implantar aqui no Brasil o primeiro colégio da doutrina espírita. Então, com vocês, um pouquinho da vida e da obra de Eurípides Barçanufo com a nossa querida Flávia. Fiquem em paz e até a próxima semana. Olá, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante para a doutrina espírita, Eurípides Barçanufo. Para iniciar o tema, voltaremos para o ano de 1874, há 146 anos atrás. Foi quando, na sala de uma casa muito simples, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, o senhor Hermógenes Casimiro foi tratar o casamento de seu filho, também Hermógenes, com uma das moças que ali moravam. Eu nem sei se posso chamá-la de moça, porque Jerônima, conhecida como Meca, na época tinha apenas 14 anos. Eles constituem numerosa família, 15 filhos, e o terceiro a nascer, no dia 1º de maio de 1880, recebe o nome de um poeta grego que viveu no século V a.C., Eurípides. A família, que só fazia crescer, passava por dificuldades. Até a alimentação era deficiente. As crianças estavam sempre adoentadas, mas o que preocupava mesmo era a saúde de Dona Meca. Ela tinha umas crises inexplicáveis. Ora ela convulsionava, ora ela se ausentava, ficando acamada por dias. E isso, para uma família tão numerosa, era realmente um problema sério. Quando a mãe adoecia, apesar de ser ainda bem pequeno, Eurípides não arredava pé da sua cabeceira. Ele tinha com a mãe uma relação muito especial. Era quase uma inversão de papéis, como que se ele é que tivesse que protegê-la. E seguiu assim por toda a sua vida. Era uma criança vivaz, prestativa, que aprendeu a ler e a fazer contas bem antes da idade apropriada para a época. E durante o período que o pai trabalhou num estabelecimento comercial, ele o ajudava já na contabilidade. E quando não estava ajudando o pai, estava na estação, esperando os viajantes para carregar suas bolsas e com isso ganhar algumas moedas, que ele corria levar para a mãe. Ele sabia que era pouco, mas que ajudava no orçamento da casa. Ele era uma criança com preocupações de adulto. Aos 9 anos, um fato de relevante importância acontece em Sacramento. Se instala na cidade o Colégio Miranda, sob a direção do renomado professor João de Miranda. Isso atraiu para a cidade uma elite de intelectuais que vieram para lecionar, porque o colégio era referência na área da educação e também na de formação moral dos alunos. Lá, Eurípides foi matriculado e, por já ser alfabetizado,
ficou na classe dos mais adiantados, logo se destacando pela sua facilidade em aprender e também em ensinar. Ele ajudava os companheiros de turma e tornou-se assistente dos professores. E como sua família era numerosa, imagine, 2 irmãos acima e depois ele teria 12 irmãos abaixo, praticamente uma classe, ele tomou para si a missão de alfabetizar e instruir seus irmãos, no que foi muito bem sucedido. Eurípides era aquele tipo de aluno que sobressaía em tudo. Era aplicado, inteligente, solícito, criativo. Por isso, era sempre convidado a hastear a bandeira nas festas cívicas, fazer jogral nas cerimônias comemorativas, encenar peças teatrais, enfim, era realmente diferenciado e muito querido. Para uma época de tão poucos recursos, ele teve uma bagagem intelectual privilegiada. Aprendeu francês, latim, ciências naturais, astronomia, sem mencionar as matérias regulares, língua portuguesa, matemática, geografia. E como todo espírito elevado, quanto mais aprendia, mais seu interesse em aprender aumentava. Estava envolvido em praticamente todas as atividades da cidade. Tinha um grupo de teatro, criou a Gazeta de Sacramento, onde praticamente escrevia todas as colunas. Era cofundador da Irmandade de São Vicente de Paulo, de quem era devoto, e sempre compulsivo pela leitura. Esse hábito lhe trouxe uma oratória fácil, um discurso interessante. Ele era a atração nas rodas que frequentava, mas nunca perdeu a simplicidade. A vida religiosa da família de Eurípides era levada a sério. Católicos praticantes. Ele todos os dias auxiliava o vigário a celebrar a primeira missa, em latim. Também rezava diariamente o rosário, que é diferente do terço, que é 1/3 do rosário. Se no terço nós temos 50 ave-marias, no rosário são 150, e era o que ele rezava. Organizava procissões, novenas, ajudava na catequese das crianças e isso, é claro, chamava a atenção dos padres. Um deles, o padre Augusto Maia, um dia chama Eurípides reservadamente e lhe dá um presente, dizendo: Eurípides, sei que você é católico fervoroso. Você vai ler este livro, mas cuidado, não passe ele adiante. A leitura desse livro é proibida pela Igreja aos seus adeptos. O livro era a Bíblia. Ele começa a leitura pelo Novo Testamento e um novo mundo se descortina. Até então, tudo que ele conhecia era o que ouvia nos sermões das missas, que na verdade muito pouco esclareciam. Elas apenas preenchiam o culto. Nem mesmo os padres daquela época tinham um conhecimento profundo das mensagens dos evangelhos. Ele fica encantado com tantas revelações e passa a estudar os textos com afinco por meses a fio. E uma das passagens do Evangelho de Mateus lhe chama a atenção. As bem-aventuranças. Ele não as entende e pensava: como bem-aventurados os que sofrem, os que são injustiçados, os que são perseguidos. O que de bom há nisso? Quando serão consolados? Se vejo tantos pobrezinhos
partirem sem nenhum consolo. Querendo respostas, procura o padre Augusto, quem tinha lhe presenteado e acho que já se arrependido, e o questiona sobre suas dúvidas. O padre, embaraçado, lhe diz: sempre há um motivo oculto, um mistério no ensino cristão, que não podemos e nem devemos penetrar. Entendeu, Eurípides? O padre se saiu como pôde. Eurípides foi embora cabisbaixo, mas não convencido. Seguia ele assim nos seus estudos e no trabalho. Quando o diretor da escola chama o senhor Mojico, que era como o pai dele era conhecido na região, para uma conversa. Informa que o colégio não tinha mais nada a oferecer ao jovem, que ele procurasse matriculá-lo em um curso de formação superior para se profissionalizar, aproveitando melhor toda a sua capacidade. Senhor Mojico e Eurípides tiveram reações diferentes desse encontro. O rapaz, eufórico, poderia realizar o sonho de estudar medicina e curar a mãe, que padecia de crises cada vez mais frequentes. E o pai, preocupado, porque não tinha recursos para mantê-lo fora de Sacramento. Mas a situação da família deu uma melhorada. Os filhos mais velhos começaram a trabalhar e Dona Meca, sempre muito esforçada, lavava a roupa para fora e fazia doces que os filhos menores saíam para vender. Até seu Mojico teve uma promoção no trabalho. E isso proporcionou, em 1902, a ida de pai e filho ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para tratar da matrícula de Eurípides no curso preparatório para a medicina e também para lhe arranjar um emprego, porque ele teria que custear as suas próprias despesas. Tudo deu certo, tanto que voltaram para Sacramento para providenciar a estadia de Eurípides na capital. Em casa foi uma felicidade. Reconheciam nele a pessoa ideal para ter a formação acadêmica e trazer para a região a possibilidade de tratar os doentes sem que tivessem que se deslocar para cidades maiores. E entre eles era sabido que Eurípides sempre quis cursar medicina. Ele dizia à sua mãe: não descansarei enquanto não curar a senhora. O empenho de todos para que ele alcançasse seu objetivo era enorme. A mãe começou a costurar roupas para o enxoval do filho, sempre tentando demonstrar entusiasmo, mas era só aparência. Por dentro, ela sofria a separação. Foi quando um dia ela, depois de ter costurado algumas peças e foi colocá-las na pequena mala que estava sendo preparada, tem uma nova crise. Desfalece sem motivo aparente. É socorrida pelos filhos, mas demora muito a voltar à consciência. Quando ela acorda, encontra a mala de Eurípides desfeita. Ele sabia que a causa da crise era a sua partida. Eurípides abdica do seu maior sonho e nunca mais toca no assunto cursar medicina. Entrega-se ao estudo com afinco, tornando-se autodidata em vários assuntos. Porém, a doença da mãe o perturba de forma quase que obsessiva. Os raros médicos que são consultados não chegavam a um diagnóstico. Uns diziam ser histerismo,
outros diziam ser epilepsia, mas ela chegava a convulsionar várias vezes ao dia. Não podia saber de falecimentos, não podia acompanhar enterros, nem mesmo mais frequentar as missas ela podia. Qualquer coisa que a pegasse de surpresa, um grito, até uma gargalhada, era o suficiente para que as crises se desencadeassem. Eurípides intuitivamente pensava: não é na medicina que encontrarei a cura de minha mãe. E ele estava certo. Por caminhos que só a espiritualidade explica, chega a Sacramento um jovem ormênio para passar curta temporada e traz consigo alguns livros sobre homeopatia e fitoterapia. Isso, no final do século XIX, eram ciências muito incipientes, mas que, é claro, despertou interesse em Eurípides, que pediu os volumes emprestados e copiou tudo o que pôde. O maior objetivo era, sim, a cura da mãe, mas ele já estava sendo preparado, estava sob a influência de seus guias espirituais, que precisavam dele para socorrer os necessitados da região. E ele se entusiasma a tal ponto com a homeopatia e a fitoterapia que, com os próprios recursos, monta uma pequena farmácia homeopática e fornece gratuitamente os remédios que prepara. Seu senso de responsabilidade o obriga a visitar diariamente seus assistidos para saber da evolução das suas enfermidades. E os resultados são tão positivos que logo as famílias de Sacramento recorriam à farmácia Seuripe quando tinham algum problema de saúde. Respeitado e reconhecido, é convidado a participar do grupo fundador do Liceu Sacramentano. Toma para si a responsabilidade pela área didática dos cursos. Cuida de se cercar dos mais competentes profissionais. E aos 22 anos, inspirado pelo plano maior, profundamente respeitado e querido por seus companheiros e alunos, escreve na história da educação mineira importante página. Ele é reconhecido e a sua capacidade está documentada em várias secretarias da educação daquela região. Ele foi um exímio educador. Eurípides tinha um tio chamado Mariano que residia na Redondeza, na fazenda Santa Maria. E por lá começaram a surgir fenômenos inexplicáveis. Eram ouvidas vozes, assovios, pedradas, cânticos. Os animais se assustavam do nada. Objetos apareciam e desapareciam sem interferência aparente. E os moradores locais estavam muito amedrontados. O tio Mariano foi pedir ajuda a Frederico Peiró, um espanhol instalado na região e conhecido por praticar um tal de espiritismo. Seu Frederico atende o pedido, vai até a fazenda Santa Maria, onde realiza algumas sessões que fazem com que os fenômenos acabem. Assim se iniciam os trabalhos espíritas naquela região mineira, que na verdade estava sendo preparada para ser um polo mediúnico num futuro muito próximo. Toda vez que ia para Sacramento, tio Mariano ficava hospedado na casa de Eurípides, que fazia questão de dividir o quarto com o tio,
para puxar conversa sobre as sessões espíritas que ele frequentava. O seu objetivo era convencê-lo que aquilo era misticismo, superstição, e como Eurípides era instruído e eloquente, deixava tio Mariano sem argumentos, porque ele era um homem simples, da roça, não tinha como debater o assunto com o sobrinho. Preferia se calar, mas não se deixava converter. Até que em uma dessas estadias, assim que a costumeira conversa começou, tio Mariano percebe que o sobrinho estava mais empolgado que de costume na sua argumentação. E ele percebe também que foi uma inspiração que fez com que ele trouxesse consigo um livro que tinha caído em suas mãos e que ele mal entendia. Disse a Eurípides: eu não sei conversar bonito como você, mas o que eu não posso te explicar, este livro vai fazer por mim. E tira da sacola um exemplar de Depois da Morte, de Leon Denis. Curioso, Eurípides folheia as primeiras páginas e só consegue fechar o livro depois de concluir sua leitura. Passou a noite lendo e se encantou. Percebeu que teria que reler se quisesse entendê-lo, mas viu nisso, para seu próprio espanto, porque era católico convicto, um enorme prazer. Já sentiu a sede de novos conhecimentos sobre o Espiritismo. Eram raras as obras que lhe chegavam. A maioria, a revista Reformador, vinda de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas foi o suficiente para abalar suas convicções católicas. E, para ser sincero consigo e para com a Igreja, restringe sua presença a poucos cultos, o que logo é percebido pela família e pelos padres também. Em uma de suas idas a Santa Maria, é convidado a participar de uma reunião espírita pela tia. Ela comenta o inusitado fato de espíritos explicarem os evangelhos através dos participantes do culto. Ele fica pensativo. Tinha dúvidas sobre a comunicação entre os dois planos. Mas aquelas pessoas, boas, tá certo, mas tão pouco instruídas, praticamente analfabetas, explicarem o Evangelho lhe causou inquietação. Convida um amigo e comparece numa sexta-feira santa na casa da tia, onde as reuniões eram realizadas. Eles chegam com a reunião já em andamento. A sala está lotada, mas 2 lugares estavam vazios, como à espera de alguém. Ele respeitosamente ouve a prece iniciada e já se emociona. Acompanha então a leitura de um texto evangélico que é do Novo Testamento e não ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, e se surpreende com a clareza que ele é lido e explanado. Admira-se porque conhecia aquelas pessoas, sabia de suas limitações. Então, para pôr em prova aquilo que ele estava presenciando, faz um pedido em pensamento para que lhe seja explicado as bem-aventuranças. Minutos depois, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação doutrinária de sua vida. E era impossível atribuir a Aristides, o médium semi-analfabeto, a forma sublime e esclarecedora que o tema foi exposto. Ele se comove até as lágrimas. Finalmente compreendia
o mais perfeito código de consolação que o mundo recebera de Jesus. Mais tarde, já com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve um verdadeiro tratado sobre as bem-aventuranças, porque dos 28 capítulos do Evangelho, 5 retratam esse tema de Mateus. O primeiro contato de Eurípides com os espíritos já transforma sua visão religiosa e lhe dá a certeza que a morte não quebra o elo de contato com os que vivem. Se sua primeira experiência fora transformadora, a sua segunda seria reveladora. Voltando a Santa Maria para a nova participação na reunião, é convidado pelo espírito comunicante, nada menos do que Dr. Bezerra de Menezes, a participar do trabalho, onde lhe é revelado ser ele um médium de cura. E em seguida se comunica o espírito que se identifica como Vicente de Paulo. Diz que é seu guia e o orienta dizendo: abandone sem pesar o seu cargo na congregação. Crie uma outra instituição, cuja base deve ser o verdadeiro cristianismo. Afaste-se de vez da igreja. A partir de agora, as responsabilidades do seu espírito se ampliaram definitivamente. E as pessoas que o ridicularizar é porque não podem ainda te compreender. Interessante que, ao invés de deixar Eurípides apreensivo, essa mensagem lhe trouxe paz interior, como se ele estivesse finalmente se encontrando com a sua missão na Terra. A primeira coisa que faz ao retornar a Sacramento é se desvincular da Irmandade São Vicente de Paulo. O povo fica estarrecido e achavam que esta atitude devia ser por conta de algum mal entendido que desgostou o rapaz. É quando procuram para esclarecer o ocorrido e Eurípides calmamente esclarece, mas contando tudo o que aconteceu em Santa Maria e que deu um novo rumo à sua vida religiosa. Foi como uma bomba atingisse a cidade. De tudo Eurípides ouviu, mas a frase mais frequente era: você está louco, você está possuído. A igreja reage dizendo abjurar um de seus mais fiéis servidores. Dos amigos, quase toda a população, ele recebe hostilidades. No colégio onde leciona, a indignação. Quando pensava que na família encontraria ao menos apoio, se engana. A revolta e a incompreensão também tomam conta do seu núcleo familiar. Para se manter firme no seu propósito de servir a Cristo através do Espiritismo, agora sua declarada religião, Eurípides se mantém em prece e em silêncio aceita todas as ofensas e perseguições que sofre. Numa ocasião, é atraído por uma força irresistível e vislumbra chorando a imagem de Jesus, que também chora. Ele se aproxima, se encoraja e pergunta: Senhor, por que choras? É pelos descrentes do mundo? E tem como resposta: não, meu filho, choro por todos que conhecem o Evangelho e não o praticam. A partir desse dia,
Sem comunicar a ninguém esta revelação, ele se entrega aos necessitados e aos doentes sem repouso, servindo até o dia da sua morte. A incompreensão familiar e a nova diretriz da sua vida faz com que ele saia de casa e se instale nas proximidades, onde mantém a farmácia, onde assiste os doentes e agora realiza as reuniões espíritas. Seus guias começam a preparar a sua mediunidade, que vem carregada de muitas oportunidades de trabalho para que ele se lance e cumpra a sua missão. Um dia aparece aflita a sua mãe e dizendo a ele de forma imperativa: Eurípides, seu pai manda dizer para que você queime seus livros espíritas, porque ele não quer mais ouvir que tem filho doido pela cidade. Eurípides calmamente pergunta à mãe: meu pai conhece o espiritismo? E ela: só vim trazer o recado. Isso, meu filho, é coisa do demônio. Você tem que largar essas coisas. Este foi o momento preparado pela espiritualidade. Ele carinhosamente enlaça sua mãe num abraço e começa a falar com ela como se estivesse doutrinando alguém, com segurança, com firmeza, mas essencialmente com amor. Dona Meca vai se sentindo envolvida e confortada por aquelas palavras. Há quanto tempo ela não se sentia tão bem, tão apropriada de si mesma. Horas depois, ela volta para casa, agora com um recado do filho para o pai. Eurípides manda te dizer para que você estude o espiritismo e depois vai ter com ele com conhecimento de causa. Seu Mojico não tinha ainda se recuperado dessas palavras quando teve que ouvir as próximas. Ah, disse Dona Meca, e outra coisa, eu agora também sou espírita. Foi assim que em 1905, com a ajuda de sua mãe, Eurípides funda na sua casa o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Anos mais tarde, toda a sua família se converteria a essa doutrina. O grupo era procurado por obsidiados de até outros estados, que recebiam ali tratamento espiritual e estadia. Várias enfermidades obtinham cura através dos tratamentos ali aplicados. Entre as passistas, quem sobressaía? Dona Meca, sua mãe, com um potencial magnético fantástico e, é claro, agora curada de seus ataques, provenientes da interferência espiritual que antes sofria. Sua vida no Colégio Sacramentano está bem complicada. As matrículas foram quase todas canceladas e ensinar era uma de suas atividades preferidas. Ao ver as classes esvaziadas por uma escolha sua, mas irreversível, ele chora de tristeza e se entrega à oração. Recebe em transe uma mensagem dizendo para não fechar as portas, e sim trocar o nome da escola. Daqui para frente se chamará Colégio Allan Kardec. E assim o fez, chegando a ter 200 alunos, um sucesso. Ali ele ensina as matérias regulares e também, uma vez por semana,
Às quartas-feiras, ele dedica ao estudo do Evangelho e ao Livro dos Espíritos, com aulas abertas a todos os interessados. Conta-se que esses encontros sempre começavam com Eurípides orando o Pai Nosso e que sua voz era ouvida a quilômetros de distância, numa época onde não existia microfone. Era a força da sua vibração que alcançava tais paragens. Ele recebia cartas com pedidos de remédios de todo o Brasil e fornecia gratuitamente. Para manter essa atividade, dispunha de todo o seu salário como professor e contava com a ajuda de colaboradores. Funcionava desse jeito. Ele lia as cartas e aguardava em transe a receita prescrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Depois os remédios eram fabricados e enviados ao seu destino por via postal. Chegavam a ser centenas por semana. Às vezes, o remédio era título de livros espíritas, recomendados para a cura. Médium de desdobramento, quando vinham chamá-lo para algum socorro urgente, ele já tinha atendido o doente, se ausentando do corpo e socorrido em espírito. Muitos relatos descrevem tal fato. E se nós achamos que suas atividades no Colégio Allan Kardec, no Grupo Esperança e Caridade, na Farmácia Seuripe e nas visitas domiciliares aos enfermos já o mantinham bastante ocupado, nos enganamos. Ele ainda encontrou tempo para servir a comunidade como vereador de Sacramento e trouxe para a cidade um desenvolvimento jamais visto. Eletricidade, ferrovia, canalização da água, cemitério público, matadouro regulamentado, avanços que em bem poucos municípios conseguiam. Mas isso por conta do seu interesse pela coletividade. O seu bem-estar era servir. Sua fama já percorria muitas regiões e ele certa vez foi desafiado para um embate em praça pública, onde teria que provar que o espiritismo é sim uma religião. Seu opositor seria o padre Feliciano Iaghi, que tinha fama de orador célebre e que vinha a Sacramento para calar definitivamente a voz desse espírita a quem chamava de louco. Serenamente, Eurípides rebate todas as questões propostas pelo padre, de forma lógica, coerente e racional, como pede a doutrina. No final, para derrubar a barreira entre ambos, ele se aproxima do oponente e lhe abraça fraternalmente. Quase 2.000 pessoas assistiram sua vitória em praça pública e depois o carregaram nos ombros pelas ruas de Sacramento, apesar do seu evidente constrangimento, porque não era dado a esse tipo de manifestação. Muito ainda teríamos para falar das obras realizadas por Eurípides. Por falta de tempo, fica aqui a recomendação. Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. Só quero ressaltar as diversas faculdades mediúnicas que ele possuía: curador, receitista, auditivo, vidente, psicofônico e psicógrafo. Com auxílio dos espíritos superiores, levou lenitivo para males de todas as ordens. Sua cidade chegou a ter mais de 20 pensões devido à procura por Eurípides. Chegou a ser processado por prática ilegal da medicina
e teve o processo arquivado por não ter encontrado nenhum juiz que quisesse julgá-lo. Fiel discípulo de Jesus, foi consolo e amparo para todos que o procuraram, indistintamente. Sua grandeza traz orgulho e honra à doutrina espírita, e sua incessante dedicação ao próximo nos serve de admiração, mas principalmente de exemplo. No dia 1º de novembro de 1918, dia de Todos os Santos, ele desencarna precocemente, aos 38 anos, vítima, acreditem, da pandemia de gripe espanhola. Fato curioso é que muitos haviam sido acometidos pela doença, inclusive sua mãe. Ele trabalhava diuturnamente para atender tantos doentes e tem uma de suas visões. Comenta com as suas assistentes. Vai desencarnar uma pessoa em sacramento que terá um féretro especial. Vejo um número incalculável de flores e muitas lágrimas. Poucos dias depois, ele desencarna e sua visão se concretiza. A população comparece em massa e não há mão que não carregue uma flor. As vibrações ali captadas são mais de gratidão do que de tristeza. Encerrava assim um apóstolo de Jesus sua jornada terrena. Sua mãe viria desencarnar apenas 34 anos depois do seu passamento. Eu tirei uma foto do quadro que fica em uma das salas de passes do nosso centro, onde Eurípides está retratado. Agora, talvez possamos entender melhor por que aquele quadro está ali. E é com ele que nós encerramos o tema de hoje. Eu queria dizer, em meu nome, muito obrigada, Eurípides Barçanufo. E aproveito também para agradecer a todos vocês que hoje me ouviram. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando e que os bons espíritos estejam nos protegendo. Mais uma vez, muito obrigada.